Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio desta temática sobre o egoísmo. E hoje iremos começar por abordar a designação da palavra egoísmo e a sua oposição à palavra egoísmo. Egoísmo, como temos vindo a ver ao longo dos episódios que compõem esta série, é uma forma de expressão humana que alia as vertentes materiais do ser humano, a sua capacidade mental, a sua capacidade de pensamento, juntamente com o seu corpo, um corpo que nos permite exercer movimentos, praticar atividade física, realizar um sem número de funções, mas também uma componente imaterial que nos remete para a nossa consciência, o nosso eu superior, o nosso lado espiritual. Isso é a definição de egoísmo. E na gênese da palavra está, por oposição ao egoísmo, a capacidade de cada um de nós extrair o melhor de si mesmo e ser capaz de extrair o melhor do seu semelhante. Ora, o egoísmo é precisamente o contrário. O egoísmo, por definição, é tudo aquilo que o indivíduo pretende só para si, que não partilha com ninguém, tudo aquilo que o indivíduo exalta em si mesmo e negligencia os outros, negligencia o seu semelhante, apenas valorizando os seus próprios aspectos. Isso é a definição de egoísmo. Ora, nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, impera esse modo de agir e de pensar, essa maneira egoísta de ver a vida, de ver os outros, de olhar para a sociedade. O egoísmo é, pois, algo que qualquer pessoa de bem deve combater, primeiro em si mesmo, porque não deixamos de ser todos nós um pouco egoístas, uns mais, outros menos, e combater, acima de tudo, o egoísmo que vemos nas pessoas que nos rodeiam. E o egoísmo na sociedade atual manifesta-se de várias formas, quer no aspecto material, no aspecto de competitividade financeira, quer no aspecto social, de realização social, de obtenção de fama, de sucesso, de êxito, quer ainda a nível familiar, pela forma como certas pessoas não acompanham os membros da sua família e preocupam-se apenas consigo mesmos e deixam ao abandono os membros da sua própria família. Considero que essa é a pior forma de egoísmo quando estamos inseridos num núcleo familiar e valorizamos apenas a nós mesmos e não queremos saber daqueles que nos rodeiam e muitas vezes são os nossos próprios pais, a nossa mulher, os nossos filhos, o nosso marido, o nosso companheiro e olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Ora, o egoísmo pretende combater em toda a linha o egoísmo. Esse egoísmo que está a ser tão evidenciado na sociedade atual. Esta busca desenfreada do ser humano pelo sucesso, pelo êxito, pela competição sem regra, apenas porque se pretende ser melhor do que os outros, estar
um bocadinho acima dos demais, quando, no fundo, somos todos efetivamente iguais, potencialmente iguais, apenas uns conseguem desenvolver determinadas capacidades, determinadas faculdades e outros não as conseguem desenvolver da mesma forma. Mas, potencialmente, somos todos iguais. Infelizmente, há pessoas que se julgam o centro de tudo, o centro das atenções, daí o seu ego estar demasiado inflamado, o tal egoísmo, e as pessoas olham apenas para si mesmas, preocupam-se apenas com aquilo que vão fazer, com aquilo que vão obter e descuidam e descuram os demais. E quando se trata da nossa própria família, mais grave é o caso. O egoísmo manifesta-se, portanto, de variedíssimas formas. Há pessoas que fazem da vida profissional uma competição, querem ser os que ganham mais dinheiro, querem ser aqueles que obtêm mais sucesso, mais êxitos, e não vinha nenhum mal ao mundo se isso não implicasse, muitas vezes, usar de meios ilícitos ou menos ortodoxos ou até meios desleais para se conseguir atingir determinado patamar de sucesso, muitas vezes à custa dos próprios colegas de trabalho. E esse é o egoísmo que muitas vezes vemos numa sociedade empresarial, num ambiente de uma equipa comercial, numa organização, e detectamos determinadas pessoas que não olham a meios para conseguirem atingir os seus fins, passando por cima de princípios éticos e morais, porque pretendem ser o número um daquela organização, daquela instituição, o que for. E esse tipo de egoísmo cria bastantes atritos, porque com certeza ninguém gosta de se sentir injustiçado e ninguém gosta de ver um colega ultrapassar-nos usando meios ilícitos. E esse egoísmo que depois vem para a vida social, onde muita gente exibe e faz alarde de possuir muitos bens materiais e de atingir determinadas posições sociais, tudo isso choca com aquilo que é o egoísmo e com aquilo que o egoísmo defende, porque o egoísmo defende princípios absolutamente antagónicos ao egoísmo. O egoísmo vê a partilha entre seres humanos como o mais importante desta vida. O egoísmo vê o olhar para o outro como olhamos para nós mesmos. O egoísmo vê o poder extrair o melhor dos outros, concedendo a possibilidade ao nosso semelhante de ser como nós, ou de poder ter a possibilidade de atingir as mesmas coisas que nós atingimos. E, portanto, há aqui um fosso muito grande entre o que é o egoísmo e o que é o egoísmo. Falamos do dia, no caso do egoísmo, por exemplo, e falamos da noite, no caso do egoísmo. E numa sociedade tão competitiva, tão materialista, tão hedonista, que olha apenas àquilo que temos e não àquilo que somos, que liga àquilo que possuímos como bens materiais e não àquilo que possuímos como valores éticos e valores morais, torna-se absolutamente imperioso trazer algo que possa combater essa forma egocêntrica de estar na vida, essa forma sem limites, desregrada de viver a vida. A vida é muito mais do que uma carreira profissional, a vida é muito mais do que uma conta bancária bem recheada, a vida é, acima de tudo, uma partilha de experiências, uma partilha de conhecimentos
e é o procurar conhecermos-nos com total profundidade. E uma pessoa egoísta conhece apenas uma camada muito superficial de si mesmo. Procura desenvolver apenas o nível do sucesso, do êxito, do material. O imaterial, a tal faceta espiritual, é completamente abafada por uma pessoa egoísta ou egocêntrica. Isso não lhe interessa. Interessa, acima de tudo, coisas muito palpáveis, coisas muito concretas e coisas que tragam bastantes proveitos materiais. Em suma, que traga muito dinheiro para a sua conta bancária e muitos bens materiais. E não é essa a sociedade que me parece boa, sã e que tenha interesse para o ser humano. Parece-me que há muita coisa por fazer, há muito caminho por desbravar, no sentido de podermos humanizar esta sociedade que cada vez mais se tornou uma indústria de produção de máquinas de sucesso, de máquinas de êxito, esquecendo que vivemos todos em comunidade. No fundo, somos um único conjunto que, com todas as suas individualidades, com todas as suas diferenças, procurará, cada um à sua maneira, obter o objetivo principal desta vida, que é sentirmos-nos bem com nós mesmos e sermos felizes. Ora, não podemos ser felizes, não podemos sentir-nos bem com nós mesmos quando somos ou olhamos apenas para nós, ou apenas nos interessa o nosso próprio sucesso, apenas nos interessa a nossa própria vida. Podemos viver disso alguns anos, podemos efetivamente criar e acumular riqueza, mas um dia vamos perceber que isso não é tudo e acabamos por nos sentir tremendamente infelizes. E, portanto, o episódio de hoje deixa aqui esta reflexão para que vocês em casa possam pensar no que é uma pessoa egoísta, na sua forma de proceder e de agir no dia a dia e como deve ser combatida, como deve ser feita o alerta desde uma idade muito precoce para que as pessoas, em vez de pensarem apenas nelas, em vez de olharem apenas para si, se preocupem com os demais. Lutem para que possamos ter uma sociedade mais fraterna, mais equitativa, mais justa. Termino o episódio 2 desejando a todos a continuação de um resto de semana muito feliz e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde.